Meus amados irmãos, queria nesta noite meditar com a igreja sobre uma poderosa arma para tempos de guerra. E eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 6. Faremos a leitura do verso 10 ao verso 13 e depois somente o verso 18. Esse texto nos é apresentado, então, a armadura de Deus, para que a gente possa lutar o bom combate. Mas hoje eu gostaria de ir além dessa armadura. Esse texto nos traz uma ferramenta poderosíssima que nós não podemos negligenciar para a batalha. E essa ferramenta é a súplica, é a oração, é o pedido. E eu queria ler então esse texto junto com os irmãos. Vamos ler todos juntos, a uma só voz. Esse texto vai ser projetado. A palavra do Senhor diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Orem no Espírito em todas as ocasiões, em toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? A gente deu um salto, pulando todos os detalhes da armadura. Depois você com calma vai lendo aí cada um desses detalhes, o capacete, a couraça. Mas esse texto nos apresenta, então, um cenário de guerra. E antes de começar a falar sobre a guerra, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele nos convida a nos fortalecermos no Senhor. Nós precisamos entender que, de fato, vivemos dias de guerra, dias maus. A gente ouve notícias que são extremamente desagradáveis e muitas vezes o nosso coração vai se enchendo de mágoa, de rancor, e temos uma facilidade muito grande de elegermos inimigos. E muitas vezes fazemos de seres humanos, de carne e osso, verdadeiras personas do maligno. Como se uma figura humana pudesse caracterizar plenamente toda a maldade. E a gente começa a dizer, essa pessoa merece isso ou merece aquilo, e o coração vai se enchendo de tantas coisas. Mas o que esse texto nos alerta é que existe uma guerra sim, mas essa guerra é uma guerra espiritual. E precisa ser travada de uma maneira espiritual, por meios espirituais. E o apóstolo Paulo então encoraja essa igreja não a usar a sua força, mas a se fortalecer no Senhor para essa batalha. Essa é uma batalha que nós não vencemos com a nossa inteligência, não vencemos com a força do nosso braço, ou com nenhum tipo de habilidade específica de guerra. Não importa qual seja a sua estratégia. Se você não estiver com a armadura de Deus e fortalecido nele, é uma batalha que nós já começamos derrotado. Nós só podemos ser vitoriosos nessa batalha apresentada pelo apóstolo Paulo, quando nós temos o discernimento de entender que essa é uma batalha que a gente milita, que a gente guerreia no ambiente espiritual. E entendendo que é uma batalha espiritual, o apóstolo Paulo começa então a trazer uma figura de linguagem, apresentando todo o equipamento necessário para enfrentar essa batalha espiritual. E quando nós vamos vendo cada um desses equipamentos, a fé como um escudo, o capacete da salvação, ele vai narrando cada um desses detalhes, a gente vai começando a crer que de alguma maneira a gente vai guerrear, a gente vai lutar, a gente vai se defender nesse negócio.
Mas deixa eu te falar. A semelhança das batalhas guerreadas no Antigo Testamento, onde o Senhor ia à frente do seu povo guerreando, assim são nos nossos dias. As batalhas espirituais, elas não são vencidas no fronte, elas são vencidas no nosso lugar secreto, no nosso quarto, de joelhos dobrados, em oração, buscando a vontade do Senhor, clamando ao Senhor. É por meio da oração que a gente vence. Mas a gente precisa entender algumas coisas a respeito dessa batalha. A primeira, que já tem sido enfatizada desde o começo, é que não é uma batalha voltada para figuras humanas. E se de alguma forma o teu coração tem sido tomado de angústia, de mágoas, de ressentimentos por alguém, e você acaba colocando essa pessoa como um opositor na tua vida, eu preciso dizer que você começa a ser desqualificado como um soldado para militar nessa guerra. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer quando vamos para a guerra é saber contra quem estamos lutando. Não faz nenhum sentido prepararmos todo um exército e jogarmos ele no campo de batalha sem dizer quem é o inimigo. Se a gente não conhece quem são os inimigos, a gente vai acabar acertando pessoas que não deveriam ser acertadas. Isso tem acontecido quando nós saímos desse campo da batalha espiritual e começamos a travar ele aqui nessa nossa realidade terrena. A gente começa a ferir pessoas que deveríamos amar, cuidar, proteger, interceder, porque começamos a fazer delas os nossos inimigos. Na batalha chamam isso de fogo amigo. É você começar a atirar num parceiro de guerra. E a gente precisa começar a olhar à nossa volta e enxergar as pessoas até mesmo que nós não concordamos, não importa qual seja o posicionamento filosófico, político ou qualquer outra coisa que seja, não podemos ver essas pessoas como inimigos, como rivais. Senão a gente começa a acertar pessoas que na verdade precisam ser protegidas nessa batalha. A primeira coisa então, depois de se fortalecer no Senhor, é entender contra quem é o inimigo. E o inimigo das nossas almas é Satanás. O texto deixa claro que ele exerce um poderio no reino das trevas. E o Senhor Jesus já disse isso também de maneira muito clara, que o mundo jaz no maligno. Nós entendemos que essa realidade terrena que nós vivemos é diretamente influenciada por um reino espiritual, e infelizmente um reino espiritual de trevas, um reino espiritual corrompido. E a partir do momento em que a gente tem essa percepção, a gente precisa então parar de enxergar as coisas com os olhos naturais e começar então a enxergar com os olhos espirituais. Para que eu e você não venhamos a cair nas ciladas do inimigo. Não é isso que diz o texto? Imagine que nós estamos em guerra e o exército inimigo colocou um campo minado à nossa frente. Onde um passo em falso, nós colocamos em risco não apenas a nossa integridade, mas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Porque quando uma pessoa pisa numa mina, não é apenas ela que explode. Tudo que está ali à sua volta acaba sendo afetado também. E eu tenho percebido que nos nossos dias, com uma frequência muito grande, a gente tem caído nessas ciladas do inimigo. E essas ciladas do inimigo nada mais é do que nos colocarmos numa guerra contra as pessoas que estão ao nosso lado, contra os nossos irmãos. Como o pastor Marcos já citou aqui no começo, em sua oração, nós estamos num período eleitoral. Mais uma vez, o país está polarizado. Uns falam que vai votar no lado A, outros falam que vai votar no lado B, mas, meus irmãos, não podemos enxergar essa batalha como uma batalha terrena apenas. Essa batalha é uma batalha espiritual. E o nosso adversário é um adversário espiritual, não é humano. Não é humano. Já passamos por outros períodos onde houveram também uma polarização muito grande na nação,
E quantos familiares deixaram de se falar? Quantas pessoas foram demitidas de emprego? E tantas outras coisas simplesmente por posicionamentos. A gente já tem falado aqui em nossa igreja sobre qual é o nosso posicionamento. E o posicionamento da igreja é de joelhos, orando, clamando pela vontade do Senhor sendo manifestado. A gente exerce nossa cidadania, a gente ocupa cargos públicos, isso faz parte da nossa vida terrena, mas a gente entende que a gente não pode viver por aquilo que estamos vendo, mas a nossa visão tem que ir além, é uma visão espiritual. Amém? Que bom. Então o texto vai se desenhando a respeito dessas ciladas, dessas armadilhas. O apóstolo Paulo nos dá toda a instrução e diz: se revistam dessa armadura. Mas lá no verso 18, ele não sai do assunto de guerra espiritual, mas ele introduz um elemento que é extremamente importante para essa batalha. O verso 18 nos diz que nós devemos estar orando. Onde? No Espírito. Em qual momento? Em todo o tempo. A gente precisa estar constantemente orando no Espírito, para todas as ocasiões. E é interessante porque a gente setoriza tanto a vida, e a gente às vezes coloca o horário específico de orar, e a gente vai fazendo da nossa vida espiritual como se fosse mais uma caixinha da nossa vida. Ou a gente entende que a vida espiritual, ela permeia todo o nosso tempo, ou então a gente está fazendo isso errado. E o apóstolo Paulo é muito claro quando ele fala que essa oração, ela deve ser feita em espírito. Essa oração não é feita na carne, ela é feita em espírito. O que seria uma oração feita na carne? Será que a gente já orou na carne? Sabe, quando a gente faz aquela oração que a gente quer muito mais a nossa vontade do que a vontade de Deus? Sabe quando a gente faz uma oração infantil, achando que a gente consegue manipular o Senhor? Essa seria uma oração na carne. Algumas vezes eu já vi igrejas irmãs de um segmento neopentecostal, apóstolos, bispos, subirem no púlpito e orarem amaldiçoando pessoas. Não tem como dizer que isso é uma oração no Espírito. Isso é uma oração na carne. Porque revela o que? A dureza do nosso coração. A nossa incapacidade de perdoar, o nosso anseio de machucar. E muitas vezes a gente usa da oração como instrumento da carne. Quantas vezes marido e mulher não aproveitam da oração para lançar indiretas um para o outro? Conheci já alguns casais que não deixam de fazer a devocional junto. E aí você fala, que bênção, vocês oram todo dia junto? Oramos todo dia junto. E aí quando você vai ver as orações são só indiretas. É indireto o tempo todo. Isso não é orar em espírito. Orar em espírito é quando nós permitimos que a vontade do Senhor se manifeste na nossa vida. É quando a gente fala como Cristo Jesus lá no Getsêmani, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E essa expressão, orar em espírito, ela já foi utilizada de uma outra forma, dando essa conotação em espírito, quando os apóstolos falavam, estarei com você em espírito, dando ideia de que eu não estarei presente, mas no reino espiritual, eu estou concordando com a sua ação. Estamos juntos em oração. Sabe, a ideia de estar conectado em espírito faz com que a gente não fique mais preso a uma geografia. Faz com que a gente não fique mais preso a algo que realmente a gente tem que estender as mãos. Hoje a gente estava conversando, eu, o pastor Léo, a Sinara, e a gente falando sobre imposição de mãos sobre enfermos. A gente crê que devemos estender as nossas mãos, que devemos interceder, mas nós cremos que o poder não sai dessa mão. E nós cremos também que independente de onde a minha mão toque, a mão do Senhor consegue chegar.
Nós não estamos presos a isso. São símbolos importantes. São símbolos que expressam a nossa fé. Mas eles são símbolos. A ação é por meio de Deus. Ela é em espírito. E é por isso que nós intercedemos e temos a certeza que a nossa oração aqui alcança os nossos irmãos que estão lá no leste europeu. Que a nossa oração alcança aqueles irmãos que estão na África. Que alcança irmãos que estão no leito de hospital e a gente não tem como entrar, porque ela é feita em espírito. E quando nós oramos em espírito, nós estamos conectados a uma rede invisível que nos torna um. A carta escrita por Paulo à igreja em Éfeso, ela tinha como um grande teor a unidade da igreja. Ele dedica boa parte do conteúdo desse texto, explicando como Cristo Jesus estava cumprindo o papel designado por Deus para unificar o povo. E quando nós entendemos a grandeza da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, nós começamos a entender o que é que de fato nos faz um. E o que nos faz um é o Espírito do Senhor, que habita em mim, que habita em você. E é por isso que o desejo do apóstolo Paulo é que a gente pudesse estar intercedendo em espírito, unidos, em todas as ocasiões. Mas ele vai tentar exemplificar mais. Ele diz, com toda oração e súplica. E essa expressão súplica é uma expressão muito importante para a gente. Porque ela dá a ideia de um pedido, não é apenas repetido, mas é um pedido insistente, persistente. Mas também não é aquele pedido soberbo. A palavra súplica, ela soa como um pedido de clemência, um pedido humilde, de alguém que se sujeita, mas que persiste. Alguém que entende que nem é merecedor, que nem precisa, porém, sabe que aquela pessoa a quem ele está recorrendo tem poder para fazer. Sabe, nós precisamos não apenas orar ao Senhor, nós precisamos aprender a suplicar. Nós precisamos aprender a ser insistentes na nossa oração. A ser, por vezes, repetitivo, não como uma vã repetição, como uma reza, mas nós precisamos insistir em oração, com toda humildade, sabendo que a vontade é a dele que vai ser concretizada, sabendo que a soberania é dele, mas a súplica precisa fazer parte das nossas orações, principalmente num tempo como esse que vivemos. Eu acho que não tem um momento mais propício para a igreja do Senhor suplicar do que esses dias que a gente tem passado. Que aparentemente, para muitos, a situação está até equilibrada, mas basta que você pare de olhar para você e olhe para o lado para você perceber que o cenário não é tão favorável, que o tempo não é de paz. Nós vivemos uma guerra espiritual. O final do texto, o apóstolo Paulo diz, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração com todos os santos. E esse desfecho ele é muito importante. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, diz o apóstolo Tiago, não é isso? E a oração da igreja? Os santos, quando estão reunidos em oração e súplica, o que é que o Senhor não pode fazer por nós? O que o Senhor não pode fazer por nossa nação? Precisamos suplicar, não apenas como indivíduos, porque essa não é uma batalha individual. Eu sei que todo mundo aqui trava batalhas e diz, pastor, é porque o Senhor não conhece a minha luta. Deixa eu te falar, meu irmão. A palavra do Senhor nos diz, através do apóstolo Pedro, lá no capítulo 5, da primeira carta do apóstolo Pedro, no versículo 9, que lutas iguais a estas estão se replicando em toda a irmandade espalhada na terra. A luta é uma só. A luta é uma só. Talvez o seu desgaste da batalha seja maior do que o de outras pessoas. E aí eu tenho que concordar.
Nem todo mundo se desgasta de igual modo nessa guerra. Mas a guerra é uma só, porque o inimigo é um só. E a estratégia dele é uma só. Ele veio para matar, roubar, destruir. Mas nós temos esperança porque Cristo Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E a vitória já foi conquistada lá na cruz. Hoje eu e você só precisamos nos colocar na brecha. Tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou. Sabe, quando nós nos achegamos a Deus em oração, a gente precisa ter em mente qual foi o preço pago para que hoje eu e você pudéssemos orar. O caminho estava cheio de entulhos. Foi assim que eu aprendi quando era criança. Os nossos pecados fizeram um distanciamento entre a gente e o Senhor. E Cristo Jesus veio e abriu um novo e vivo caminho ao Pai. Nós temos livre acesso a Deus. Podemos suplicar a hora que quiser, aquele que é dono de todas as coisas e que tem todo o poder, que não conhece impossível, que quando age não há quem possa impedir. E a pergunta que nos cabe agora é: nós temos trilhado esse caminho de livre acesso ao Pai? Temos nos achegado a Deus em oração e súplica? Ou temos agido de maneira leviana, omissa, desperdiçando a maior ferramenta, a maior arma dessa guerra? Queria te convidar nesse momento a orar ao Senhor, a se colocar diante do Senhor em posição de combate, orando, dizendo: Senhor, abre os meus olhos para que eu consiga contemplar a tua ação, enxergar as ciladas do inimigo, para que eu não caia mais nos mesmos erros. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, fala com o Senhor nesse momento. Esse tempo é você e o Senhor. Você sabe a guerra que você está trilhando, sabe em que momento de vida você está de desgaste. Talvez você esteja guerreando e nem esteja usando a armadura que deveria. Talvez você esteja hoje com toda a armadura, você tem ciência da sua fé, você tem ciência que foi salvo, você está com a espada nas mãos, mas você não está orando. E o Senhor te trouxe a esse lugar, para que você possa fortalecer o seu lugar secreto com Ele. Para que você possa fortalecer a sua intimidade com Ele. Senhor, nós, Deus e Pai, nos colocamos nesse momento, Deus, na brecha, Pai. Entendendo que os dias são maus, entendendo, Pai, que o nosso inimigo não é de carne, não é de osso. Nós não lutamos, ó Deus, contra seres humanos. Nós lutamos, ó Pai, o bom combate no Senhor. E sabemos, ó Deus, que a vitória foi garantida na cruz. E nessa hora, Deus, por meio do nome de Cristo Jesus, nós declaramos como igreja do Senhor: vem, meu Deus, com um tempo de paz. Traz, ó Deus, para a nossa nação um tempo de unidade. Um tempo, ó Pai, onde o Teu nome seja engrandecido em cada esquina desse país, ó Pai. Que o Teu nome, Pai, possa ser engrandecido por todos os povos, por todas as tribos, ó Pai, desta nação tão miscigenada. Que nós possamos, ó Deus, ver um Brasil transformado. Que nós possamos, ó Pai, viver um novo tempo. E nós sabemos, ó Pai, dos ideais políticos e de tantas outras coisas, mas não permita, Senhor, que nós caiamos na cilada do inimigo. Que estejamos, ó Deus, com os nossos olhos fixados no Senhor. Que possamos enxergar tudo, ó Pai, pelos olhos da fé. E que o Teu anjo, Deus, esteja acampado ao nosso redor, nos dando livramento, como diz a Tua palavra. E que o Senhor possa guerrear essa guerra. Porque sabemos, ó Deus, que quando o Senhor vai à frente, não há quem possa te deter. Não há quem possa impedir. E a vitória é certa. Pelo nome de Jesus. É assim que te oramos. Amém e amém.